Quem aqui é o verdadeiro bárbaro? Aqueles que vestem peles rudes de animais e rezam para espíritos invisíveis em florestas enevoadas? Ou aqueles que impõem a ordem na ponta de gládios brilhantes, deixando para trás apenas cinzas e viúvas? Sob as ruas movimentadas da moderna capital britânica, a vários metros de profundidade, arqueólogos ainda encontram uma estranha camada de terra queimada. São as famosas cinzas vermelhas, com quase meio metro de espessura. Elas guardam moedas derretidas, ossos humanos carbonizados e fragmentos de cerâmica romana despedaçada. Não se trata do rastro de uma catástrofe natural repentina. É a cicatriz da fúria de uma mulher. Uma verdadeira anomalia histórica que desafia brutalmente as leis da lógica. Como, em um mundo de patriarcado romano absoluto, onde o poder pertencia inteiramente a homens de punho de ferro, a viúva de um chefe local conseguiu unir tribos rivais e colocar a maior máquina militar da história à beira da aniquilação total? Em meados do primeiro século depois de Cristo, a remota Britânia sufocava sob o passo pesado das legiões. O Império Romano nunca foi apenas um Estado. Era uma ideia insaciável de domínio absoluto. Uma ideia que exigia submissão incondicional. O Império trouxe consigo suas leis severas, seus impostos impagáveis e seus agiotas gananciosos. O famoso filósofo Sêneca, que pregava o estoicismo e a moderação na capital, emprestou cinicamente 40 milhões de sestércios à nobreza britânica sob juros extorsivos. E então, de forma súbita e implacável, exigiu o pagamento integral da dívida. O laço financeiro apertou-se mortalmente no pescoço de todo um povo. A província gemia em silêncio, mas aguentava. Até aquele dia fatídico. A morte do rei Prassutago, governante da tribo dos Essenos, foi a faísca no barril de pólvora. Ele acreditou ingenuamente que havia comprado a segurança de seus entes queridos. Em seu testamento, deixou metade do reino para o imperador romano Nero, esperando preservar a outra metade para sua família. O passo desesperado de um velho moribundo. Mas a burocracia romana não aceita compromissos. Para o abutre imperial, qualquer acordo com um povo conquistado é apenas um confisco temporariamente adiado. Na casa do falecido rei, não entraram embaixadores com condolências. Entraram centuriões armados, acompanhados por escravos contadores. Eles vieram para levar tudo. Os bens foram impiedosamente inventariados. A nobreza ancestral dos Essenos foi instantaneamente privada de suas terras, transformando os orgulhosos senhores de ontem em escravos miseráveis. E quando a viúva de Prassutago, Boudica, ousou se colocar no caminho dessa máquina burocrática sem alma, deram-lhe uma lição cruel de civilização. Ela foi brutalmente amarrada a um poste de madeira na praça central e forçada a assistir enquanto suas duas filhas jovens eram entregues à fúria dos legionários para serem estupradas. Não foi um surto repentino de raiva cega de soldados bêbados. Foi um ato de intimidação frio e calculado. O impiedoso direito imperial sobre a carne dos conquistados. O estalo do chicote de couro. O golpe. A pausa. O golpe. A madeira áspera sendo lentamente encharcada de sangue. O ar cheirando a poeira da estrada, e a uma impotência absoluta e paralisante. Naqueles minutos, sobre o palanque banhado em sangue, a mãe enlutada morreu para sempre. E nasceu a rainha de sangue. O império da lei, erguido sobre a tirania das lâminas, forjou ele mesmo a arma perfeita para sua destruição. O que você sentiria ao ver estrangeiros transformarem em pó, metodicamente, o próprio conceito da sua honra? Você conseguiria manter a sanidade quando a lei serve apenas para justificar a violência? Apenas algumas semanas após a execução pública, as florestas úmidas e sombrias da Britânia foram preenchidas por um rugido primordial. Boudica não pediu piedade aos seus deuses. Ela exigiu vingança total. Sua voz, rouca pelos gritos desumanos sob o chicote, agora soava como uma sentença inevitável. Mensageiros voavam invisíveis de aldeia em aldeia. Os essenos, humilhados pelo roubo descarado.
os trinovantes, expulsos impiedosamente de suas terras para a construção de um templo gigantesco ao falecido imperador Cláudio. Todos ouviam, prendendo a respiração, a mulher de cabelos ruivos flamejantes, em cujos olhos não restava nada de humano, apenas as cinzas frias do incêndio que estava por vir. Ao final de um outono chuvoso, as tribos celtas dispersas e eternamente em conflito fundiram-se em um organismo único e mortal. 100.000 homens. Uma onda humana sem precedentes para os padrões da antiguidade. 100.000 sombras erguendo-se da lama de sua própria humilhação para desafiar o rolo compressor de aço. Camponeses abandonavam seus arados. Velhos de cabelos brancos tiravam espadas enferrujadas de esconderijos profundos. Pintavam os rostos com o azul dos sates e ofereciam sacrifícios sombrios à deusa da vitória, Andraste. Aquilo já não era um exército de rebeldes. Era uma força cega da natureza movida pela vingança. Enquanto isso, a administração romana observava a agitação silenciosa nas florestas com um sorriso de desprezo. A principal força militar da província, junto com o calculista governador Suetônio Paulino, estava no outro extremo da ilha, massacrando metodicamente os santuários dos druidas. Na retaguarda, restavam apenas coletores de impostos preguiçosos e pequenos destacamentos de veteranos. Um erro fatal de patrícios arrogantes, cegos pela própria grandeza. A retirada das legiões operacionais transformou os colonos civis restantes em alvos absolutamente indefesos. Os romanos pensavam sinceramente que estavam batendo em um cão submisso e acuado. Eles acordaram um monstro primordial. Roma construiu estradas de pedra perfeitas para levar rapidamente a civilização e a ordem. Mas os povos conquistados usaram essas mesmas estradas para levar a morte. E a primeira onda desse exército de vingança de 100.000 homens já avançava silenciosamente pelas pedras lisas, com o olhar fixo no leste. O alvo era o principal baluarte da arrogância romana. Uma colônia cujas ruas despreocupadas em breve se afogariam em um fogo purificador. Camuloduno, o orgulho dos conquistadores. As ruas desta cidade deliberadamente não conheciam muralhas. Para que muros para aqueles cujo nome, por si só, inspira um terror paralisante? Os veteranos das legiões, vivendo seus últimos dias entre o ouro celta saqueado, acreditavam sinceramente em sua invulnerabilidade absoluta. Olhavam para os habitantes locais como ferramentas úteis. Essa arrogância cega e prepotente tornou-se seu principal carrasco. A horda de Boudica atacou ao amanhecer. Não houve cerco formal, nem negociações diplomáticas. Apenas uma onda contínua e primitiva de fúria que inundou instantaneamente os bairros romanos impecáveis. O ar ficou impregnado de fumaça preta espessa e do cheiro da inevitabilidade. O velho legionário, cujas mãos lembravam o peso do escudo na conquista daquelas mesmas terras, agora só podia agarrar impotente o batente da porta. Ele via o mar vivo de rostos pintados de azul avançar implacavelmente pela praça pavimentada. A ordem geométrica perfeita da colônia dissolveu-se no caos primitivo em questão de horas. Os romanos eram grandes civilizadores quando mantinham a formação. Em pânico, transformavam-se em uma multidão comum, tremendo de medo. O último refúgio para os colonos enlouquecidos pelo horror foi o monumental templo do divino Cláudio. A massa de mármore, erguida como símbolo do poder infinito do império, transformou-se instantaneamente em uma apertada armadilha de pedra. 2 dias de uma espera angustiante e enlouquecedora. 2 dias em que os celtas reduziram metodicamente a cidade ao redor do templo a pó, desfrutando do poder sobre seus antigos mestres. As paredes tremiam com golpes rítmicos. Lá dentro, na escuridão sufocante, a elite romana bebia o cálice da humilhação até o fim. Mães, em desespero, tapavam os ouvidos de seus filhos. Funcionários que, até ontem, decidiam o destino de milhares de pessoas, agora rezavam por uma morte rápida. Fora das paredes, não havia cenas naturalistas de tortura, mas o silêncio ensurdecedor entre os golpes dos arietes enlouquecia mais do que qualquer lâmina. A estatística das perdas romanas naqueles dias
tornou-se um banquete monstruoso de desespero. No terceiro dia, as maciças portas de bronze ruíram. O templo foi queimado até os alicerces. Ninguém saiu vivo. A arrogância romana transformou-se em uma espessa camada de cinzas quentes. Ao saber da catástrofe fulminante, Quinto Petilho Serial lançou imediatamente sua elite, a Nona Legião, ao resgate. Outro erro fatal, ditado pelo orgulho ferido. Serial conduzia seus homens em marcha forçada, absolutamente certo de que a simples visão das águias romanas bastaria para dispersar a multidão de selvagens amotinados. Ele não entendeu o principal. Aquilo não era uma revolta local, era uma guerra total de extermínio. Os legionários entraram pesadamente na floresta britânica densa e úmida. A coluna de marcha alongou-se perigosamente. A disciplina de ferro afrouxou devido ao cansaço extremo. E então, a floresta subitamente ganhou vida. Os celtas atacaram de todos os lados simultaneamente. A máquina de matar perfeita, acostumada a ditar suas condições em campo aberto, viu-se presa em um torniquete verde. Encurralados entre carvalhos antigos, os legionários não conseguiam formar o famoso testudo. A tática desmoronou. Começou uma liquidação cega e cruel. Cada árvore vomitava morte. Cada arbusto escondia uma ameaça. Um golpe curto, o som surdo contra o escudo, o estertor do companheiro que cai. 2.000 infantes pesadamente armados foram varridos da face da terra com uma metodicidade assustadora. A engrenagem das legiões sofreu uma falha crítica, moendo seus próprios criadores em pó sangrento. Serial, com os restos miseráveis da cavalaria, fugiu covardemente, abandonando a infantaria ao massacre. O orgulho do império desintegrou-se mais rápido do que o sangue derramado esfria. Enquanto os restos da Nona Legião apodreciam sem glória nas profundezas da floresta, o governador Suetônio Paulino retornava às pressas para a Britânia em chamas. Um general experiente e cruel, um homem de coração de gelo e mente matemática. Ele olhava para o mapa da província com o olhar frio de um cirurgião, pronto para amputar um membro infectado para salvar o corpo inteiro. Seu olhar caiu sobre Londínio, o mais rico centro comercial, o coração de ouro da Britânia romana. Uma cidade repleta de cidadãos leais, mercadores prósperos e funcionários imperiais. Eles olhavam para Suetônio como um salvador descido dos céus. Esperavam desesperadamente que as armaduras brilhantes de suas legiões se tornassem seu escudo impenetrável. Você conseguiria olhar friamente nos olhos de milhares de pessoas implorando por proteção, sabendo que, naquele exato momento, estava assinando a sentença de morte delas? Suetônio conseguiu. Ele fez um cálculo rápido e impiedoso. Tinha poucos homens para segurar uma cidade absolutamente sem fortificações contra uma horda imparável de 100.000 guerreiros. E tomou uma decisão que impressiona pelo seu puro cinismo burocrático. Londínio foi oficialmente descartada como prejuízo. A cidade foi abandonada. Aqueles que podiam marchar rápido partiram com o exército em retirada. Aqueles que eram velhos demais, fracos demais ou apegados demais ao seu conforto, ficaram para esperar o fim inevitável. Por um momento, vale imaginar o rosto de um mercador rico, paralisado no limiar de sua casa luxuosa. Ele aperta freneticamente nas mãos trêmulas um saco pesado de moedas. Aquele ouro poderia facilmente comprar um senador influente em Roma, mas ali e agora não valia um gole de água. Suetônio recuava, preservando o núcleo combatente de seu exército. Ele sabia perfeitamente. O império é a matemática do poder, e na matemática superior não há lugar para a compaixão. A sobrevivência do Estado exigia sacrifícios colossais. Londínio paralisou em um terror pegajoso. Ao longe, vindo da direção da já calcinada Camuloduno, ouvia-se claramente o rugido crescente da multidão monstruosa. Os celtas não vinham para um saque banal. Vinham para apagar a própria memória da civilização romana da face de sua terra. E nesse exato momento,
quando a fumaça acre das cidades britânicas em chamas obscureceu definitivamente o sol, o calculista Suetônio começou a procurar o lugar ideal. Um desfiladeiro estreito e sem saída, onde pudesse enfrentar aquela onda e montar um verdadeiro moedor de carne industrial de aço. O estreito desfiladeiro de Watling Street tornou-se o campo de provas ideal, onde a geometria fria da guerra romana deu o veredito final ao caos primitivo. Suetônio Paulino não buscava uma batalha gloriosa em campo aberto. Buscava um matadouro industrial com um final previsível. O general experiente escolheu uma posição impecável. Atrás, as legiões eram protegidas por uma floresta densa e absolutamente intransponível, eliminando qualquer ameaça de ataque pelas costas. À frente, estendia-se uma planície aberta que se estreitava gradualmente, por onde a monstruosa onda viva avançava implacavelmente. 10.000 veteranos forjados no ferro e na disciplina enfrentavam 200.000 rebeldes enlouquecidos pelo sangue. A matemática, ao que parecia, favorecia incondicionalmente os celtas. 20-1. Mas o Império nunca acreditou na matemática das multidões. O Império acreditava na superioridade implacável do treinamento. Feche os olhos por um segundo e transporte-se para a primeira fileira da formação de infantaria romana. O suor frio escorre lentamente pelas costas sob a couraça pesada. O ombro esquerdo fica dormente sob o peso do enorme escudo retangular. A terra sob seus pés começa a tremer ritmicamente com o passo pesado de centenas de milhares de pernas, e o ar espesso é rasgado por gritos agudos e desumanos dos guerreiros celtas. Eles batem as lâminas em seus escudos, uivam, avançam para varrer você da face da terra. O que salva a sanidade em um momento desses? Apenas o companheiro ombro a ombro. Em vez de pânico, nas fileiras romanas reina um silêncio absoluto e paralisante. Nem um único som desnecessário. Apenas as ordens curtas e secas dos centuriões. Esse silêncio é mais terrível do que qualquer grito de guerra primitivo. É o som de uma máquina de morte industrial armada, aguardando a carga de material. Os bretões cometeram seu erro tático mais fatal muito antes do primeiro golpe de espada. Embriagados pela destruição fácil das colônias civis, estavam absolutamente certos de seu sucesso. Tão certos que trouxeram suas famílias. Uma corrente enorme e contínua de carroças de madeira pesadas formou um semicírculo na retaguarda profunda do exército celta. Esposas, velhos e crianças deveriam ser espectadores do maior triunfo nacional. Em vez disso, a arrogância primitiva transformou-os nos arquitetos de sua própria ruína inevitável. As carroças pesadas criaram uma parede sem saída. A armadilha de Suetônio fechou-se perfeitamente por trás, pelas mãos dos próprios rebeldes. A massa monstruosa de insurgentes lançou-se ao ataque. Uma horda desordenada e selvagem atingiu em alta velocidade o gargalo estreito do desfiladeiro, perdendo instantaneamente a manobrabilidade. A distância encurtava-se rapidamente, e nesse momento, a mola de aço romana soltou-se impiedosamente. Milhares de dardos pesados subiram ao ar simultaneamente com um assobio surdo. As pontas de ferro dos pila perfuravam com um estalo nauseante os escudos de madeira leves dos bretões, ficando presas nas tábuas. Tentando livrar-se do peso inútil, os rebeldes abandonavam seus escudos em pânico. Por um segundo, a multidão imensa ficou sem proteção, parando em confusão. Apenas por um segundo. Mas esse tempo foi o suficiente. Suetônio deu a ordem decisiva. As legiões reorganizaram-se em sincronia. A famosa tática da cunha romana. Triângulos de aço cravaram-se com precisão cirúrgica na massa frouxa e desorganizada do inimigo. Golpe com o escudo pesado. Estocada curta e fatal do gládio. Passo à frente. Novo golpe. Nos olhos dos legionários não havia fúria, nem ódio justo contra os destruidores de suas cidades. Havia apenas o vazio gélido de um trabalho de rotina. Os romanos não participavam de uma batalha clássica. Eles estavam, metodicamente, passo a passo, descartando a força viva do adversário. A linha de montagem do Império funcionava sem uma única falha.
A horda celta, como esperado, vacilou sob a pressão insuportável do rolo compressor de aço. As fileiras da frente, percebendo o horror do que acontecia, tentaram recuar em pânico. Mas deram de cara com a massa densa de seus próprios companheiros que, sem suspeitar de nada, continuavam a empurrar agressivamente por trás. E atrás deles estava a parede cega e intransponível de suas próprias carroças de madeira. A retirada tática transformou-se instantaneamente em um esmagamento catastrófico. O terror cego tomou conta de 200.000 pessoas, presas sem saída em um corredor estreito. A máquina das legiões continuava sua marcha monótona e inevitável, moendo pessoas com uma eficiência burocrática assustadora. 80.000 bretões ficaram para sempre estirados naquele pequeno pedaço de terra britânica. Homens armados, mulheres em fuga, animais indefesos. O rolo compressor das legiões nunca fez distinções sentimentais. 80.000 vidas, impiedosamente riscadas pelo cálculo frio de um funcionário imperial. As perdas do exército de Suetônio foram de apenas cerca de 400 pessoas. Uma estatística terrível e desproporcional, que responde de forma eloquente e extremamente cínica à eterna pergunta sobre o que é mais forte: a fúria justa de um povo insultado ou uma máquina de guerra sem alma. A esperança celta foi arrancada pela raiz e pisoteada por sandálias ferradas. O grande sonho de independência despedaçou-se para sempre contra a parede cega de escudos pintados de vermelho. Em algum lugar, longe daquele campo de provas fumegante, Boudica observava em silêncio a ruína de seu mundo. Ela entendia perfeitamente as regras brutais desse jogo. Roma nunca deixa vivas as rainhas que ousam desafiá-la. Roma preserva cuidadosamente suas vidas, apenas para que, em pesadas correntes de ouro, sejam desfiladas pelas ruas da capital, para o deleite da multidão ruidosa. A orgulhosa líder dos essenos escolheu um final diferente. Uma bebida escura que queima a garganta em uma pequena taça, um gole decisivo. Os engenheiros romanos construíram aquedutos magníficos para levar água limpa, e as legiões construíram seus acampamentos fortificados para conter rios de sangue alheio. Mas ambos revelaram-se completamente impotentes diante da sede avassaladora de poder absoluto. O veneno de Boudica tornou-se o acorde mais amargo desta tragédia, o símbolo de uma liberdade quebrada, mas nunca conquistada, dissolvida para sempre no sangue insaciável do império. E enquanto o silêncio mortal descia sobre a terra úmida da Britânia, esse mesmo sangue já começava a ferver nas veias dos pretorianos no centro de Roma, prontos para despedaçar o velho Galba, lançando as bases cruéis para uma era inteiramente nova de fratricídio. Enquanto o sangue envenenado da resistência celta esfriava na terra úmida britânica, no coração do império, outro sangue já fervia. Ao final do ano 68, a aura sagrada do poder, que por longas décadas protegeu os habitantes da colina palatina, sofreu uma rachadura fatal e irreparável. A ilusão de que o imperador era um deus intocável na terra não ardeu nas chamas majestosas de uma batalha grandiosa. Ela afogou-se sem glória em uma poça de lama nos fundos de uma vila suburbana miserável, cercada por cães ganindo e servos apavorados. Foi ali, tremendo de um medo animal primitivo e ouvindo o galope implacável da cavalaria pretoriana que se aproximava, que Nero encerrou sua vida. O último descendente direto da grande dinastia de Augusto não encontrou coragem nem para um golpe correto e preciso com um punhal salvador. Ele precisou da ajuda física de um escravo fiel. Com o último suspiro desse ator teatral fracassado, uma era inteira desmoronou com estrondo, expondo ao mundo ganancioso o segredo de Estado mais terrível e mais bem guardado. O poder não descia mais dos céus pela vontade sagrada do Senado. O poder era forjado por espadas rudes de soldados em fronteiras distantes e fustigadas pelo vento. Os exércitos subitamente perceberam sua força real e ilimitada. Imperadores podiam ser feitos impunemente em qualquer lugar, e a antiga Roma não era nem um pouco necessária para isso. O vácuo político resultante
foi preenchido de forma rápida e dura por um velho severo de 70 anos, coberto de inúmeras cicatrizes, chamado Galba. Ele trouxe suas legiões calejadas da distante Espanha, acreditando sinceramente que um estado enorme e corrompido poderia ser governado tão facilmente quanto um acampamento militar disciplinado. Era a ilusão mortal de um soldado velho, irremediavelmente desconectado da realidade. A capital há muito vivia sob leis diferentes, muito mais cínicas. A elite romana estava acostumada a esmolas luxuosas diárias, e a guarda armada do governante, a elite da guarda pretoriana, esperava ansiosamente por seu pagamento tradicional e generoso em troca de lealdade. Seria possível governar um império com tranquilidade, sabendo que cada homem às suas costas, empunhando o punho pesado de uma espada, espera apenas o tilintar de uma moeda para lhe cortar a garganta? Galba, com um desprezo obstinado, recusou-se a pagar. Diante da tropa, declarou arrogantemente que estava acostumado a recrutar soldados para a defesa do Estado, não a comprar a lealdade deles. Uma frase bela e clássica para os futuros livros de história idealizados, e uma sentença de morte absolutamente inevitável no mundo brutal da realpolitik antiga. O sistema, construído originalmente sobre a violência total e contínua, exige sempre investimentos regulares e colossais. Se você não alimenta seus cães de guarda com presentes generosos, eles rapidamente encontram um novo dono com a bolsa cheia. E esse dono ágil apareceu num instante: Marco Salvio Otto. Um homem de ambições desmedidas e um amor próprio profundamente ferido, atolado em dívidas colossais e impagáveis, cuja esposa fora arrebatada, de forma insolente e impune, pelo falecido Nero. Otto não tinha às suas costas legiões fronteiriças leais ou um gênio militar excepcional capaz de esmagar inimigos em campo aberto. Mas ele possuía a mente afiada e cínica de um negociante sem escrúpulos e uma compreensão cristalina do momento histórico. Enquanto o velho Galba se perdia em sermões sobre a esquecida virtude romana, Otto dirigiu-se diretamente ao acampamento fortificado dos pretorianos, nos arredores da cidade. Ele não apelou para o alto patriotismo. Não prometeu grandes conquistas que glorificariam o império. Ele simplesmente, e de forma rotineira, abriu um leilão. O maior império do mundo antigo foi posto à venda como se fosse uma mercadoria barata e encalhada no mercado de escravos imundo. O tilintar dos pesados sestércios de ouro revelou-se 1000 vezes mais alto do que qualquer juramento solene de fidelidade feito diante dos altares dos deuses. A elite do exército romano, os guarda-costas pessoais do imperador, que juraram protegê-lo com a própria vida, venderam seu governante a sangue frio por alguns sacos de moedas. O golpe de Estado transformou-se instantaneamente numa transação comercial banal e suja. O que aconteceu alguns dias depois, sobre as pedras ancestrais do Fórum Romano, apagou para sempre a linha tênue entre a alta política e o crime de rua escancarado. Não foi uma batalha nobre e honesta por ideais políticos. Foi uma execução ostensiva e audaciosa em plena luz do dia. No auge do dia, o velho imperador Galba, enclausurado em sua pesada couraça de linho, viu-se cercado por um círculo hostil de seus próprios guarda-costas. Uma multidão imensa de curiosos da capital cercou a praça central, observando o desenrolar dos fatos com o mesmo interesse ávido e doentio com que costumavam assistir às lutas sangrentas de gladiadores na areia do circo. Ninguém correu para ajudar. Nem um único senador ergueu a voz em defesa do governante legítimo. Seguiu-se um tumulto curto e furioso de homens armados. A pesada liteira de Galba foi grosseiramente tombada sobre as pedras escorregadias pavimentadas com mármore frio. O velho ofereceu silenciosamente seu pescoço enrugado, incitando os agressores a golpearem logo, se aquilo trouxesse algum benefício ao Estado. A lâmina fria desferiu o golpe fatal, interrompendo para sempre a vida do moralista ingênuo. Sua cabeça decepada, espetada em uma longa lança de cavalaria, foi carregada por muito tempo sob gritos de escárnio pelas ruas estreitas da capital, demonstrando a todos os cidadãos paralisados pelo medo
o triunfo absoluto e incondicional da força bruta sobre qualquer lei escrita. O sistema romano provou de forma irrefutável: se o trono sagrado não pode ser mantido com mão firme e espada de aço, ele sempre poderá ser simplesmente comprado. Mas o troco nesse leilão sangrento e infinito é pago exclusivamente com vidas humanas. O poder tornou-se, definitiva e irrevogavelmente, uma mercadoria corrente, e o império transformou-se num matador gigantesco e incontrolável, onde a lealdade era medida apenas pelo peso físico do ouro. E enquanto o recém-empossado imperador Otto celebrava seu triunfo descaradamente comprado, no longínquo e congelado Reno, legiões severas e impiedosas já erguiam seu próprio candidato sobre os escudos, preparando-se para iniciar a marcha implacável dos condenados. Os acampamentos rudes, gelados até os alicerces nas margens do caudaloso Reno, nunca entenderam nem aceitaram as intrigas refinadas e perfumadas da capital distante. Lá, na fronteira norte, onde cada manhã começava com o ruído das pedras de amolar e o cheiro da ração barata dos soldados, o poder tinha apenas uma dimensão: o aço afiado. Enquanto em Roma vendiam o trono imperial por sacos de ouro, as legiões do Reno, endurecidas ao extremo em escaramuças exaustivas contra as tribos germânicas, decidiram que tinham seu próprio direito, muito mais convincente, à hegemonia absoluta. E, com um rugido surdo, ergueram Aldo Vitélio sobre os escudos. O próprio Vitélio era quem menos se parecia com um conquistador temível. Um homem pesado e desajeitado, cujo principal e único talento era o consumo de quantidades colossais de comida requintada. Ele era apenas uma fachada conveniente e preguiçosa. O verdadeiro monstro, forçando a corrente para se libertar, era o próprio exército de milhares de homens. Os legionários estavam exaustos de congelar em florestas úmidas e sombrias. Eles queriam o sol quente do sul, espólios fartos e o direito de ditar sua vontade implacável a um senado apavorado. A máquina que, por décadas, funcionara sem falhas para expandir as fronteiras externas, girou 180 graus com um rangido monstruoso e apontou suas lanças para o coração do Estado. Dois exércitos romanos colossais e impecavelmente treinados marchavam um ao encontro do outro, reduzindo a distância de forma inevitável. As tropas de Otto, que partiram às pressas de Roma, e os veteranos do Reno de Vitélio encontraram-se nas planícies empoeiradas do norte da Itália, perto do vilarejo insignificante de Bedríaco. Esqueça as escaramuças caóticas contra celtas aos gritos. Aquilo não foi apenas uma batalha. Foi um reflexo no espelho, assustador em sua simetria pavorosa, de uma opressão absoluta. Imagine este momento de gelar o sangue. Você está na formação, ombro a ombro, escudo com escudo. E à sua frente, não estão selvagens em peles de animais ridículas. À sua frente, estão homens que falam o mesmo latim polido. Eles usam as mesmas pesadas couraças segmentadas, seguram os mesmos gládios curtos, rezam para os mesmos deuses de mármore. E eles conhecem cada um dos seus movimentos táticos. Irmão destruía irmão com aquela eficiência burocrática gélida que fora projetada originalmente apenas para a eliminação de povos estrangeiros. A morte nos campos de Bedríaco não foi caótica. Ela foi elevada ao absoluto pelo cálculo matemático frio. Golpe, bloqueio, estocada curta do gládio, passo à frente. Nenhuma superioridade tática, apenas a aniquilação mútua e cega de força viva. A linha de montagem industrial romana começou a devorar a si mesma com uma velocidade assustadora, processando a elite da nação em estatísticas anônimas de baixas, sob um céu de primavera indiferente. Os veteranos do Reno, mais cruéis e experientes, pressionavam a defesa implacavelmente. O centro vacilou, os flancos se despedaçaram. O exército de Otto foi catastroficamente derrotado, deixando sobre a terra pisoteada dezenas de milhares de compatriotas mortos. O império da lei fora erguido sobre o arbítrio das lâminas, e em Bedríaco, essas lâminas voltaram-se para dentro, provando que o preço do poder absoluto é sempre medido pelas vidas de seus próprios cidadãos.
A notícia da derrota esmagadora chegou ao acampamento de Otto mais rápido do que a poeira assentou nas armaduras dos vencedores. E aqui, a história nos apresenta uma das surpresas mais paradoxais. O que faz um homem que, ainda ontem, comprou cinicamente o trono através do suborno aberto da guarda pretoriana? O que faz um negociante sem escrúpulos quando seu investimento fracassa definitivamente? A lógica de qualquer tirano sugere reunir as últimas reservas, lançar novas vidas na fornalha da guerra, transformar a capital numa fortaleza sitiada e agarrar-se ao poder até o último suspiro, enquanto o país inteiro se transforma em ruínas fumegantes. A ilusão da grandeza pessoal justifica a destruição total do próprio Estado? Otto, o homem que iniciou esse jogo sujo de leilão, percebeu de repente, com clareza cristalina, toda a magnitude do apocalipse que se aproximava. Diante de seus olhos, abriu-se a perspectiva assustadora de uma guerra civil prolongada e desgastante, capaz de enterrar o império para sempre. E então, o usurpador tomou uma decisão que chocou até seus críticos mais ferozes. Ele reuniu seus oficiais de forma calma e rotineira, pagou o soldo aos soldados até a última moeda, ordenou-lhes sensatamente que depusessem as armas e se entregassem à mercê do vencedor, para interromper de vez a matança fratricida sem sentido. E então, ficando absolutamente sozinho em sua tenda de campanha, Otto esperou pelos primeiros raios pálidos do amanhecer. Ele pegou um simples punhal militar e desferiu em si mesmo um único golpe, impecavelmente preciso e fatal, direto no coração. Um desfecho ideal para um homem que percebeu a tempo que não havia perdido apenas uma batalha tática, mas o próprio sistema. Um paradoxo absoluto da história. O homem que obteve o poder supremo através da corrupção mais suja partiu voluntariamente da vida com a dignidade de um verdadeiro estoico, dando uma lição severa de honra àqueles que se consideravam patriotas impecáveis. Seu suicídio chocante foi um lampejo fugaz de nobreza na escuridão impenetrável da traição generalizada. Interrompeu por um curto período a marcha das legiões, dando ao Estado martirizado a ilusão de uma paz frágil, mas era apenas uma ilusão cínica. A morte do governante derrotado apenas adiou por pouco tempo o inevitável colapso estatal. Vitélio, celebrando preguiçosamente sua vitória sombria, movia-se pesada e fatalmente em direção à capital, deixando para trás terras devastadas e saqueadas até o osso por seus próprios defensores. O Império sufocado ainda não sabia que a verdadeira catástrofe estava apenas começando. Enquanto na Roma condenada, preparavam-se com ansiedade para receber o novo senhor, longe, no Oriente ardente, entre as areias secas e a resistência fanática da Judeia, o general extremamente cauteloso e calculista Vespasiano já preparava seu próprio gambito geopolítico. Ele olhava em silêncio para os riquíssimos celeiros do Egito, planejando lançar sobre a garganta da capital saciada o laço da fome, o mais seguro e impiedoso de todos. Esse laço não era tecido com corda de cânhamo bruta, mas com cálculo estratégico frio e portos marítimos bloqueados hermeticamente. Tito Flávio Vespasiano, um veterano de cabelos brancos e coberto de cicatrizes profundas das campanhas britânicas, era experiente demais para simplesmente lançar suas legiões num ataque frontal contra Roma. Enquanto a elite da capital se afundava em golpes palacianos sangrentos, esse pragmático severo travava uma guerra extenuante e pesada na fronteira oriental, transformando metodicamente a rebelde Judeia em pó. Mas suas ambições políticas estendiam-se muito além das aldeias queimadas do Oriente Médio. Vespasiano compreendia com clareza cristalina a principal vulnerabilidade física do Império. A Roma antiga não era apenas mármore branco majestoso e coortes temíveis de guarda-costas. Acima de tudo, era um estômago gigante e sempre insaciável. Cerca de 1 milhão de gargantas exigindo pão fresco diariamente. A cidade parasita sobrevivia exclusivamente graças ao fornecimento colossal e ininterrupto de grãos do Egito. Capturar os celeiros egípcios significava pegar a capital pela garganta, sem sequer desembainhar a lâmina. Vespasiano faz uma jogada impecável no tabuleiro geopolítico.
Ele segue para Alexandria e bloqueia absolutamente todas as rotas comerciais. Nenhum único cargueiro de grãos bojudo deixa o porto espaçoso. Navios enormes balançam solitários nos cais, enquanto na distante Roma, os colossais armazéns de pedra de Óstia se esvaziam rapidamente. Por que derramar o sangue de seus soldados em muralhas inacessíveis se você pode simplesmente esperar? Você conseguiria manter uma lealdade inabalável ao seu imperador quando seus filhos começam a inchar de desnutrição e os preços do trigo disparam dezenas de vezes em poucas horas? Roma mergulhava lentamente num terror viscoso e paralisante. A fome não é o tilintar das armas inimigas, é o sussurro silencioso e enlouquecedor de um celeiro vazio. Primeiro, desaparecem os pães frescos nos bairros ricos. Depois, nas ruas sujas, cessa a distribuição gratuita de pão para a plebe. A multidão imensa, que ainda ontem gritava louvores entusiasmados ao novo governante, começa a murmurar de forma sinistra. Vitélio, proclamado senhor no norte, via-se agora na armadilha silenciosa de sua própria vitória. Ele sentava-se no trono de ouro de um palácio imenso, cercado por dezenas de milhares de combatentes experientes. Mas seu poder evaporava a cada novo dia, junto com os restos de mantimentos. Os poderosos veteranos do Reno, acostumados a tomar tudo o que precisavam pela força, vagavam perdidos pelos mercados vazios. Seus pesados gládios eram absolutamente inúteis contra a linha reta e vazia do horizonte marítimo. A estratégia de asfixia funcionava com uma implacabilidade pavorosa e infalível. Vespasiano podia dar-se ao luxo de desfrutar do sol quente do Egito, contando calmamente os sacos de trigo e observar como a maior das cidades se devorava lentamente. Mas a gigantesca máquina militar não é capaz de ficar eternamente em marcha lenta. Enquanto o sábio estrategista no Oriente aguardava friamente o momento ideal, nas distantes fronteiras do Danúbio, fervilhava uma energia completamente diferente e destruidora. A guerra de ambições monstruosas é sempre vencida por oficiais de escalão médio. Marco Antônio Primo, um homem de fúria incontida, um comandante das legiões do Danúbio temerário e fantasticamente vaidoso. Ele categoricamente não queria dividir os louros do futuro triunfo com o comando superior lento. Ele ansiava pela glória individual aqui e agora. E ele toma uma decisão que beira um ato de suicídio estatal. Sem uma única ordem oficial de Vespasiano, ignorando completamente as instruções diretas para aguardar os dias quentes da primavera, Antônio Primo ergue suas legiões. Começa uma marcha forçada e mortal. Um inverno rigoroso e brutal se aproximava. À frente, como uma muralha intransponível, erguiam-se os Alpes cobertos de neve e fustigados por ventos gelados. Era a rota dos condenados. A infantaria pesadamente armada escalava desesperadamente trilhas de montanha escorregadias e congeladas. As colunas militares estendiam-se por muitos quilômetros. Carroças pesadas despencavam em abismos sem fundo, levando consigo homens que gritavam. O ar gelado congelava os pulmões. A estrutura das legiões era submetida a uma sobrecarga crítica, equilibrando-se à beira do colapso total, mas continuava a rastejar implacavelmente para a frente. A disciplina de ferro não se mantinha pelo medo da dizimação, mas pela fé fanática e cega em seu comandante e pela sede ardente de espólios imediatos. Cada legionário, sufocando num desfiladeiro estreito, esfolando as palmas das mãos na pedra congelada, sabia com certeza. Lá embaixo, além daquelas malditas rochas brancas, estava a Itália riquíssima e mimada. Lá não havia geadas ferozes, lá havia calor, adegas cheias e toneladas de ouro indefeso. E por esse ouro, eles estavam prontos para reduzir a pó qualquer um que se atravessasse em seu caminho, fosse um bárbaro sanguinário ou um companheiro de farda de ontem. O cálculo macroestratégico frio de Vespasiano chocou-se de repente com um fanatismo tático incontrolável de seus próprios exércitos. Antônio Primo transformou-se num projétil fora de controle,
voando direto para o coração aberto do estado. As coortes do Danúbio romperam o bloqueio de neve das montanhas e, com um passo pesado e ensurdecedor, desceram para os vales do norte da Itália. Estavam exaustos ao limite, suas armaduras de ferro estavam enferrujadas e seus rostos enegrecidos por queimaduras graves de frio. Mas em seus olhos encovados brilhava o fogo terrível de predadores acuados que sentiram o cheiro de sangue. O Império sempre recompensou generosamente os oficiais que violavam ordens com audácia em nome da vitória total. Mas o preço de tal triunfo era sempre a cinza cinzenta das cidades natais. A grande máquina de destruição romana perdeu definitivamente todos os seus freios de segurança, esquecendo para sempre quem era o inimigo e quem era o cidadão. Diretamente na rota dessa tropa exausta, porém enfurecida, estava a rica e próspera Cremona. Uma cidade despreocupada, destinada a tornar-se o campo de provas para o ato mais terrível da matança fratricida, antes que essa tempestade de fogo se espalhasse pelas colinas sagradas do Capitólio, para finalmente consumir o deposto Vitélio. Cremona estava bem no caminho dessa avalanche punitiva, como um farol indefeso e condenado. A segunda batalha de Bedríaco ferveu na densa escuridão noturna, onde se misturaram definitivamente gritos de guerra lancinantes, estertores de moribundos e o choque seco de couraças perfuradas. As legiões de Vitélio resistiram com o desespero surdo dos condenados, mas a fúria animalesca das coortes do Danúbio revelou-se incomensuravelmente mais forte. A linha de defesa ruiu com estrondo, e então 40.000 soldados romanos pesadamente armados, exaustos ao extremo pela travessia mortal dos Alpes e embriagados pelo cheiro da presa próxima, invadiram a florescente cidade romana. Esqueça o belo mito escolar sobre os nobres defensores da grande civilização. Quando a engrenagem da guerra perde totalmente os freios, os compatriotas de ontem transformam-se instantaneamente num troféu comum e sem direitos. Você conseguiria implorar por misericórdia a um homem que usa o uniforme militar do seu próprio país, percebendo com clareza cristalina que, nos olhos frios dele, você é apenas um pedaço de carne no caminho para o ouro? Por 4 longos dias, a rica Cremona engasgou continuamente num terror cego. A máquina militar ideal eliminou cidadãos leais com uma metodologia monstruosa e burocrática. Casas foram queimadas até o chão. As ruas ficaram impregnadas com um cheiro denso e nauseante de cinzas e desespero absoluto. As ambições dos generais romanos sempre assinam um cheque grandioso, que é pago impiedosamente com as vidas daqueles que nem sequer sabem segurar uma arma. Após saquear a infeliz Cremona até as pedras nuas e enegrecidas, o exército de Antônio Primo não parou por um único segundo. Excitado pelo sangue impune, avançou implacavelmente direto para Roma. Ao final do ano 69, a outrora brilhante capital do mundo transformara-se numa armadilha mortal, estreita para seu próprio governante. Vitélio, que perdera definitivamente o contato com a realidade, corria covardemente pelos salões ecoantes e vazios do imenso palácio imperial. Ele tentou renunciar publicamente ao poder, implorando para que sua vida miserável fosse poupada, mas a multidão enfurecida da cidade e os restos obstinados dos pretorianos fiéis forçaram-no a voltar para a residência. A grande cidade mergulhou instantaneamente num abismo de caos absoluto. As tropas ferozes dos Flavianos romperam os maciços portões da cidade em combate. As ruas estreitas e sinuosas da antiga capital transformaram-se num labirinto gigante de liquidação total. Irmão matava irmão metodicamente, bem nos degraus brancos das basílicas ancestrais. A guerra civil arrancou definitivamente todas as máscaras hipócritas, transformando o Sagrado Fórum num matadouro industrial fumegante. Sinta este momento terrível. Você está na sagrada colina capitolina. O ar ao redor é denso, viscoso, impregnado pelo fumo negro e acre de milhares de incêndios. Seus pulmões contraem-se em espasmos,
recusando-se a aceitar as cinzas incandescentes e escaldantes. Lá embaixo, bem ao pé da colina, não são bárbaros sanguinários que se enfurecem. São seus próprios concidadãos enlouquecidos, batendo ritmicamente com arietes pesados nas maciças portas de madeira. Centenas de tochas acesas voam. As chamas lambem avidamente a madeira antiga e seca e espalham-se velozmente pelo telhado. O santuário supremo do Império, o monumental templo de Júpiter Ótimo Máximo, que por séculos guardou o espírito da própria Roma, começa a arder furiosamente. Arquivos estatais inestimáveis, relíquias antigas, estátuas de ouro, tudo derrete inevitavelmente e desaba com estrondo no abismo ruginte do fogo. Os romanos construíram templos majestosos para rogar aos deuses pela proteção de seu Estado. Mas quando o Estado começou a devorar a si mesmo com avidez, até os deuses queimaram vivos para satisfazer as ambições dos mortais. O Capitólio inexpugnável caiu. A resistência foi finalmente esmagada, deixando para trás apenas pilhas de ossos carbonizados e poças de chumbo derretido. E onde estava o imperador nesse momento? Vitélio, até pouco tempo senhor de metade do mundo conhecido, escondia-se miseravelmente em um cubículo imundo da guarita do palácio, barricado covardemente atrás de uma cama velha. Foi arrastado brutalmente para a luz, cruelmente, sem o menor vestígio da antiga reverência. Amarraram suas mãos firmemente atrás das costas. Lançaram um laço de corda áspera e irritante em seu pescoço gordo. Encostaram um punhal afiado sob seu queixo, forçando-o a manter a cabeça erguida, para que a plebe da capital, enlouquecida pelo sangue, pudesse se deleitar olhando diretamente nos olhos do tirano derrotado. Arrastaram-no impiedosamente por todo o fórum devastado. Uma enxurrada de insultos humilhantes, torrões pesados de lama, cusparadas. O caminho terminou, como previsto, nas famosas escadas gemonianas, a maldita escadaria dos lamentos, onde o Estado tradicionalmente exibia os corpos dos traidores executados. Ali, a multidão ruginte ceifou a vida de seu governante de forma metódica, golpe após golpe. Os restos dilacerados, que perderam completamente qualquer aparência humana, foram lançados sob o uivo selvagem da populaça nas águas turvas e geladas do rio Tibre. O insano ano dos 4 imperadores terminou oficialmente. O poder absoluto do pragmático Vespasiano foi finalmente estabelecido. Mas o trono, forjado no cadinho de uma guerra civil brutal e erguido sobre as cinzas fumegantes de seus próprios santuários, permanece sempre assustadoramente frágil. A nova dinastia Flaviana precisava lavar imediatamente o sangue dos concidadãos mortos com um triunfo verdadeiramente monumental. O império carecia urgentemente de um símbolo grandioso e ofuscante de uma nova estabilidade. Uma arena que eclipsasse para sempre todos os pecados monstruosos do passado. O Coliseu. Mas uma construção arquitetônica de tal escala titânica exigia riquezas fantásticas, impensáveis, e uma engrenagem infinita de mão de obra barata. E esse recurso colossal já havia sido encontrado. Enquanto as águas turvas do Tibre levavam preguiçosamente o corpo deformado de Vitélio para o mar aberto, longe, no Oriente, o filho mais velho de Vespasiano, Tito, já apertava o cerco de aço de um bloqueio implacável em torno da rebelde Jerusalém, preparando-se para derramar verdadeiros rios de sangue alheio, para que Roma voltasse a acreditar incondicionalmente em sua grandeza imortal. Enquanto as águas turvas do Tibre lavavam preguiçosamente os rastros pegajosos do massacre na capital, o ar escaldante da Judéia vibrava com os gritos dos condenados. Jerusalém. Uma metrópole grandiosa na periferia oriental do mundo, que ousou lançar um desafio desesperado ao rolo compressor de ferro romano. Deixado por seu pai pragmático para terminar o trabalho sujo, Tito fechou o anel de cerco total com uma frieza gélida, puramente matemática. Ordenou a construção de uma paliçada contínua ao redor da cidade imensa. Ninguém podia entrar, ninguém podia escapar. O exército romano não estava apenas atacando fortalezas rebeldes, ele as estava sufocando metodicamente, dia após dia.
A estratégia cruel de terra arrasada transformou os arredores florescentes em um deserto sem vida. Todas as árvores em um raio de muitos quilômetros foram derrubadas para alimentar as pesadas máquinas de cerco. Atrás das muralhas altas, começava um apocalipse lento e enlouquecedor. O horror desse cerco não era medido pela quantidade de flechas de ferro disparadas. Era medido pelo silêncio ensurdecedor dos celeiros vazios e pelo olhar alucinado das mães. A estatística do bloqueio romano implacável rapidamente se transformou, para os defensores, em uma gastronomia extrema do desespero. Transporte-se por um momento para o topo de uma muralha estreita de pedra. Sua garganta está seca, com rachaduras profundas. Seu estômago se contorce dolorosamente pela fome de muitos dias. Você olha para baixo, e lá, fora de alcance, legionários pesadamente armados riem satisfeitos, assando carne fresca bem diante da cidade faminta e moribunda. Era uma tortura psicológica refinada, calculada ao milímetro. E, no entanto, os defensores resistiam com uma tenacidade fanática. Acreditavam piamente que a intervenção divina salvaria seu grande santuário. Mas o império tinha seu próprio Deus, absolutamente surdo, a máquina indestrutível dos arietes. Longos meses de um cerco extenuante terminaram com um acorde final monstruoso. Os antigos blocos de pedra desmoronaram sob os golpes monótonos e rítmicos das armas de aço. As legiões invadiram de forma irresistível o sagrado monte do templo. O que aconteceu a seguir foi um ato sem precedentes de apagamento cultural total. Os romanos, que costumavam levar pragmaticamente os ídolos alheios para seu gigantesco panteão na capital, desta vez não demonstraram um pingo de clemência. O segundo templo, uma maravilha deslumbrante da arquitetura antiga, ardeu como uma tocha gigantesca. O ouro em suas paredes altas derreteu e escorreu em pesados rios de fogo pelos degraus de mármore banhados em sangue. O fogo devorava vorazmente as relíquias antigas. Naquele dia, a maquinaria das legiões não destruiu apenas centenas de milhares de vidas humanas. As tropas, por ordem direta, queimaram a própria alma de uma nação rebelde. A cidade dilacerada ficou estendida em ruínas negras e fumegantes, enquanto a máquina imperial começava a colher sua safra cínica. Os vencedores triaram friamente os sobreviventes como se fossem mercadoria defeituosa. Centenas de milhares de prisioneiros quebrados foram privados para sempre de seus nomes e de seu passado. Foram acorrentados em ferro bruto e conduzidos pelo mar revolto diretamente para a capital voraz. Roma recebeu Tito com um triunfo ofuscante. Multidões excitadas rugiam de entusiasmo ao ver escravos exaustos arrastando a pesada menorá de ouro e outros tesouros inestimáveis do templo derrotado. Quem é o verdadeiro bárbaro aqui? Aqueles que defenderam sua pátria até a última gota de sangue? Ou os civilizadores que transformaram a morte de uma cultura inteira em um show pomposo para a diversão da plebe da capital? A nova dinastia governante dos Flávios precisava de um monumento de poder absoluto e inabalável. Um monumento que fizesse esquecer o caos do recente massacre civil. E decidiram construí-lo com o sangue e as cinzas do distante Oriente. Montanhas sem precedentes de ouro judeu saqueado financiaram inteiramente o projeto mais ambicioso da época. Legiões de escravos sem direitos gastaram as mãos até os ossos, erguendo a gigantesca Arena da Morte, o famoso Coliseu. Você conseguiria aplaudir sinceramente os gladiadores, sabendo que cada pedra sob seus pés está firmemente unida pelo desespero de uma civilização varrida da face da terra? Roma converteu brilhantemente o sofrimento alheio em sua imortalidade arquitetônica. O império construía arenas majestosas para demonstrar o triunfo da lei, enquanto os povos conquistados forneciam a carne gratuita para erguer esses arcos ao céu. Mas ambos eram apenas a fachada ideal para o controle total. O travertino branco deslumbrante deveria inspirar um pavor eterno, garantindo ao governante uma invulnerabilidade divina. Mas essa pedra fria, encharcada de sangue, provou ser absolutamente impotente quando a própria natureza decidiu cobrar a conta de Tito,
rasgando os céus sobre a Itália e mergulhando a ilusão de estabilidade em um breu vulcânico sufocante. Aquele mesmo breu sufocante ainda fermentava nas forjas subterrâneas das profundezas, enquanto Roma se embriagava avidamente com seu maior triunfo. A abertura do anfiteatro Flaviano foi a quintessência insuperável do cinismo imperial, cuidadosamente embrulhada no papel brilhante de uma festa universal. Tito, que ontem mesmo havia inundado o Oriente com rios de sangue, subitamente vestiu a máscara de pai misericordioso da nação. Os bajuladores da corte apressaram-se a batizá-lo de amor e delícia do gênero humano. Que mentira refinada e nauseante! 100 dias longos de carnificina contínua e magistralmente dirigida na arena novinha e ofuscante. 9.000 animais selvagens, trazidos de todos os cantos do mundo conquistado, foram metodicamente mortos para o deleite da multidão ruginte. A engrenagem da morte trabalhava em potência máxima, descartando força vital com uma precisão matemática assustadora. A areia do Coliseu absorvia avidamente os rios escarlates para que a gentalha da capital pudesse esquecer por um segundo sua própria miséria e se sentir dona do mundo. A ilusão de controle absoluto sobre a vida e a morte parecia inabalável. Roma aplaudia de pé, acreditando sinceramente em sua eterna impunidade. Mas a natureza tem um senso de humor cruel e aterrador. O imperador podia, com um movimento descuidado do dedo, conceder a vida a um combatente ferido na arena, mas revelou-se absolutamente impotente quando, no ano 79, a terra sob seus pés estremeceu de raiva. O Vesúvio, que por séculos dormira silencioso sobre os balneários ricos e mimados da Campânia, rasgou os céus com um rugido primordial e ensurdecedor. Não foi um desastre natural comum. Foi um golpe perfeito e implacável da natureza, que varreu para sempre da face da terra as prósperas Pompeia, Herculano e Estábia. O que você sentiria, parado na varanda de mármore de sua vila luxuosa, vendo uma muralha colossal e impenetrável de cinzas ferventes e gás tóxico avançar inevitavelmente sobre você? Você conseguiria manter sua arrogância imperial quando o sol escurece em pleno dia e a brisa marinha habitual se transforma em concreto sufocante e incandescente? Transporte-se por um momento para as ruas estreitas da cidade condenada. A escuridão densa e sufocante é cortada apenas por curtos clarões de relâmpagos. Do céu, caem pedaços de pome em um fluxo contínuo, perfurando com um baque surdo os pesados telhados de cerâmica. As pessoas, em um pânico cego e animal, correm em direção ao mar, mas ele ferve furiosamente e as joga de volta. Senadores poderosos, mercadores riquíssimos, veteranos endurecidos das legiões, todos se transformaram instantaneamente em vazios anônimos e contorcidos dentro de uma espessa camada de tufo vulcânico. A natureza nivelou cinicamente patrícios e escravos, provando que todo o poder inabalável da Roma invencível não passa de poeira miserável em um vento cortante. Parecia ser o limite absoluto do sofrimento humano, mas a maldição do triunfador estava apenas ganhando sua força destrutiva. Antes mesmo que a poeira cinzenta e mortal baixasse sobre a baía, uma nova lâmina implacável cravou-se no coração do Estado. Apenas um ano depois, a grande Roma ardeu novamente. Um incêndio devastador e furioso rugiu por 3 dias intermináveis e 3 noites insones. O fogo, com um apetite assustador, devorava metodicamente o que milagrosamente sobrevivera ao cadinho do recente massacre nas ruas. Templos antigos, termas espaçosas, ínsulas enormes e superlotadas desmoronavam com um estalo seco e sinistro. As chamas dançavam loucamente sobre os escombros da civilização, transformando o centro do mundo habitado em uma ferida negra e fumegante. E logo após a tempestade de fogo, a morte invisível rastejou silenciosamente pelas ruas queimadas e impregnadas de fumaça. Explodiu uma epidemia monstruosa que não poupava ninguém. A estatística de perdas rapidamente perdeu qualquer sentido, transformando-se em uma linha de montagem burocrática e monótona de luto. Os melhores médicos,
revelaram-se absolutamente impotentes. Dezenas de milhares de pessoas definhavam trancadas em suas próprias casas. Carroças rangentes superlotadas com corpos seguiam em uma fila interminável para fora dos portões da cidade, sob o manto da noite. O cheiro sufocante de decomposição cobriu a cidade eterna como um sudário espesso. O banquete luxuoso em tempos de peste transformou-se na agonia real e genuína de um império onipotente. Tito, a aclamada delícia do gênero humano, vagava desesperadamente pelos salões sobreviventes de seu palácio, tentando salvar a miragem de estabilidade que se esfarelava. Ele esvaziava o tesouro público sem hesitar, restaurava edifícios, organizava distribuições massivas de pão, tentando com todas as forças subornar o destino enfurecido. Mas o destino não aceita suborno. Presságios sinistros perseguiam constantemente o governante. A máquina militar perfeita, capaz de reduzir a pó qualquer exército do mundo, patinava desesperada e miseravelmente diante do desespero apocalíptico. Uma febre súbita e pesada atingiu o imperador onipotente no auge de sua angústia. Ele morreu aos 41 anos, apenas 2 curtos anos após sua ascensão triunfal ao trono banhado em sangue. O Estado chorou sinceramente, mas esse imenso luto nacional estava impregnado de um pressentimento pegajoso e paralisante de uma nova e inevitável catástrofe. Roma construiu arenas de pedra colossais para demonstrar presunçosamente seu poder sobre a morte. Mas, no fim, a morte organizou seu próprio espetáculo, muito mais grandioso, onde todo o império não passou de um figurante impotente e apavorado. E enquanto o corpo frio do favorito do público era preparado para um funeral suntuoso, o trono sagrado já passava inevitavelmente para as mãos de seu sombrio irmão, Domiciano. Um homem cuja paranoia refinada e onipresente logo transformaria o magnífico palácio imperial em um labirinto de espelhos insano de puro horror concentrado, forçando a elite a se afogar no próprio sangue, na escuridão total de uma traição infinita. A sombra que cobriu a antiga capital após a morte súbita do favorito de todos revelou-se muito mais densa e tóxica que as cinzas vulcânicas. O trono, eternamente sedento por novas vítimas, engoliu impiedosamente o irmão sombrio do governante falecido, Domiciano. Ele nunca foi um general brilhante, capaz de se banhar nos raios da glória militar. Era um administrador frio, meticuloso e pedante, cuja alma marinara por longas décadas em uma inveja venenosa. Ao receber em suas mãos o poder absoluto sobre milhões de vidas, esse silencioso burocrata palaciano não buscou o amor volúvel da multidão. Ele exigiu uma submissão total e paralisante. Tornou-se o primeiro na história do império a ordenar oficialmente, sob pena de morte torturante, que fosse chamado por 2 palavras impensáveis para um romano: Senhor e Deus. O Senado, que por séculos se orgulhara de suas altivas tradições republicanas e de seu espírito independente, engoliu em silêncio e submissão essa humilhação inaudita. A elite entendeu o principal. O medo animal revelou-se muito mais confiável do que qualquer lei escrita. Domiciano reconstruía metodicamente, tijolo por tijolo, o gigantesco Estado em uma prisão ideal e hermética. A grande jurisprudência romana, que deu ao mundo as bases do direito, degradou-se rapidamente para um sistema banal e sujo de delação política. Por todo o território da Itália, estendeu-se uma teia invisível e pegajosa de informantes profissionais. Uma palavra descuidada em um jantar amigável, um sorriso torto durante leituras públicas, a posse de obras de um filósofo caído em desgraça. Qualquer coisa, até o detalhe mais ridículo, tornava-se instantaneamente uma sentença de morte. A engrenagem das repressões estatais funcionava sem uma única falha, triturando a aristocracia com uma indiferença gélida. As melhores mentes do Estado eram expulsas às pressas para ilhas rochosas e estéreis. Os senadores mais nobres e ricos desapareciam sem deixar rastro sob o manto da noite, alimentando a estatística seca e anônima dos inimigos do povo executados. Um silêncio ensurdecedor e insuportável reinou na capital. Você conseguiria fechar os olhos à noite,
sabendo com clareza cristalina que até seu próprio escravo, que lhe traz o vinho da manhã com submissão, está ouvindo atentamente o que você murmura descuidadamente durante o sono? Mas o poder absoluto gera apenas um horror paranoico absoluto e enlouquecedor. O imperador, que fez tremer metade do mundo habitado, transformou-se ele mesmo, sem perceber, no principal e mais miserável prisioneiro de sua própria tirania. Transporte-se por um momento para os aposentos luxuosos e sufocantes na colina do Palatino. O ar aqui é denso demais com incensos orientais. Os passos do governante ecoam nervosos e profundos pelo mármore frio. Por ordem direta de Domiciano, todas as infinitas galerias de seu palácio gigantesco foram revestidas com uma pedra rara, trazida de longe, polida até o estado de um espelho perfeito. Para que servem esses espelhos infinitos? Para vigiar constantemente, a cada segundo de sua vida insignificante, o que acontecia às suas costas. Para controlar, com a visão periférica, os reflexos daqueles que caminhavam silenciosamente atrás dele. Ele tinha um medo paralisante de um golpe cego pelas costas. Confiava apenas na superfície brilhante e morta da pedra. O senhor de um império poderoso transformou-se em uma fera acuada. Uma fera que se sobressalta com a menor corrente de ar. A ironia do poder absoluto é que a ameaça mais inevitável, a mais mortal, nunca amadurece nas periferias bárbaras, mas no quarto luxuoso ao lado. A conspiração teceu-se no coração mais sombrio do palácio. A sentença do tirano não foi proferida por legiões rebeldes e severas. E não foram aristocratas orgulhosos que desembainharam suas espadas pela salvação efêmera da República. Foram aqueles que todas as manhãs lhe entregavam submissamente uma túnica limpa. Camareiros de confiança, secretários pessoais, libertos. As mesmas pessoas que estavam mais próximas do trono e que, por isso, sentiam com mais agudeza. Amanhã, o Moloque paranoico da loucura inevitavelmente os devoraria também. A liquidação preventiva tornou-se para eles a única forma lógica de sobreviver nesse labirinto de medo. Em setembro do ano 96, a ilusão de divindade terminou com um acorde miserável de bastidores. Nenhum drama majestoso. Apenas um sussurro silencioso e sinistro atrás das portas hermeticamente fechadas do quarto imperial. Domiciano lia atentamente mais uma denúncia falsa sobre um motim iminente, quando o aço frio desferiu o primeiro golpe, perfeitamente preciso. Uma luta curta e feia no chão de mosaico escorregadio. Estertores abafados e desesperados. Nenhum guarda veio em socorro. O Senhor do Mundo, que exigia arrogantemente honras divinas, afogou-se de forma inglória no próprio sangue, pelas mãos de servos desprezíveis. A grande dinastia flaviana, nascida no fogo destruidor da guerra civil e erguida sobre montanhas colossais de ouro alheio, deixou de existir para sempre. O círculo da história fechou-se implacável e cruelmente. A máquina romana reduziu a pó as tribos celtas, queimou até o chão os templos antigos do Oriente, sobreviveu à erupção de montanhas de fogo e suportou os massacres fratricidas monstruosos das legiões, mas não conseguiu proteger seus governantes daqueles que estavam humildemente atrás de suas costas. O trono imperial revelou-se a armadilha mais perfeita e impiedosa, exigindo sacrifícios humanos diários. Os engenheiros romanos construíram aquedutos magníficos para levar água limpa, e as legiões construíram acampamentos fortificados para conter os fluxos de sangue alheio. Mas ambos revelaram-se completamente impotentes diante da sede primordial de poder. Será que a estabilidade do império justifica os rios infinitos de sangue sobre os quais seu trono se baseia? Ou será que a Roma antiga foi, desde o início, apenas um monumento grandioso à loucura humana?